Oi, gente, tudo bem? Bom dia para você, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você vai ver esse vídeo. Vamos estudar a lição. Hoje é a lição de quarta-feira, que é o momento hipertexto, tá bom? Eu fiz muitas anotações aqui porque eu sou uma pessoa que eu aprendo muito escrevendo. Eu ouço, escrevo. Então eu curto muito mapa mental, inclusive quando eu dava aula de biologia, né? Eu sou professora de biologia, eu não estou como professora de biologia, eu atualmente, para o pessoal novo que chegou no meu Instagram, é, eu moro aqui nas Ilhas Galápagos, eu moro numa ilha do arquipélago de Galápagos, eu trabalho aqui no museu que foi inaugurado pela Educação Adventista, aqui da divisão sul-americana, e já faz um ano e pouquinho que eu tô aqui. Então, eu dei um tempo na carreira de professora aí, depois do doutorado e tal, então quem sabe eu volte o ano que vem. Mas enfim. E eu achei muito interessante porque eu curto muito o mapa mental e eu adorava fazer mapa mental com os meus alunos porque a biologia ela é cheia de processos, então é muito legal fazer mapa mental. Eu achei legal, interessante. Eu tentei não ser sugestionada pelas palavras que estavam na lição. Então eu fui fazendo um mapa mental conforme eu fui lendo os versos que eu vou comentar aqui com vocês, mas esse momento hipertexto eu achei que as perguntas foram muito importantes para a gente refletir mesmo e a gente vai tentar fazer isso nos próximos minutos. A lição vem trazendo aqui um pouco sobre essa questão dos movimentos, né, contra a cultura que aconteceram aí. Citou dois, eu acho que citou os hippies e aí citou o movimento punk também, que são movimentos que questionaram o paradigma daquela época, né? Então, tipo, o pessoal quis contra a maré, contra a corrente, e aí é interessante. E a lição vem trazendo uma pergunta, várias perguntas, mas a primeira que aparece é como a gente pode aproveitar as oportunidades da cultura geral para fazer o reino de Deus avançar, né? Ou seja, mesmo que nós estejamos inseridos nesse paradigma que existe hoje, que eu comentei com vocês ontem, né? No vídeo de ontem, e outros, né? Tem outros valores aí também que estão nesse paradigma e que são questionáveis se a gente adotar a Bíblia. Especialmente se a gente adotar a Bíblia como nosso referencial e a lição traz a palavra-chave para o mapa mental, o referencial. E quando eu ouço referencial, eu logo lembro de física. Eu dei aula de física há um tempo e uma coisa que a gente sempre diz para os alunos nas primeiras aulas de física é: você precisa sempre saber qual é o seu referencial. Porque em física você pode estar em movimento ou você pode estar parado, dependendo do seu referencial, tá bom? Dependendo do lugar onde você está. Então, é muito importante você saber em relação a que você está se movendo, ou em relação a que você está indo contra, ou para onde você está indo, tá bom? Então, a gente precisa ter o nosso referencial, que no caso é a contracultura cristã, né? Para a gente poder, então, questionar esses valores desse paradigma atual que a gente está vivendo. Tá bom? E ela traz aqui alguns textos. Eu deixei até aqui separado para comentar. Não sei se eu vou conseguir ler todo, porque senão vai ficar muito grande, mas o primeiro aqui é 1 João 2:15 a 17. E aqui em 1 João, eu vou ler aqui o primeiro verso só, e o último. Diz assim, no verso 15, 2:15: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando eu leio isso aqui, eu penso, putz, mas Paulo escreveu isso aqui há quantos séculos atrás? Isso ainda é verdade para nós? Mais do que nunca, né? E aí a gente vê aqui, porque se a gente ama o mundo, o nosso foco deixa de ser Cristo. Então, a gente vai amar mais o mundo do que a Cristo. Esse é o problema. E aqui no final do verso 17, ele fala assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, a primeira coisa aqui
que eu acredito que a gente deva fazer para a gente aproveitar essas oportunidades e ter o nosso referencial claro é amar a Cristo. Ou seja, não amar o mundo, né? Isso é muito importante. E aí a primeira palavra que eu destaco aqui é Cristo. Meu referencial deve ser Cristo. Aí depois em Mateus 7, 24 a 28, deixa eu ver aqui. Mateus 7, 24 a 28, eu também não vou ler todos os versos, mas ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, então não só ouvir, mas colocá-las em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele vem falando aqui sobre você construir a casa em rocha ou na areia, né? Ou seja, é importante que você tenha seu fundamento sólido. E quem deve ser o seu fundamento? Cristo. E além de tudo, não vale a pena você só ter o seu fundamento. Você precisa praticar aquelas coisas que você está aprendendo. Então, outra palavra que eu coloquei aqui é coerência, né? É importante que você seja coerente como cristão. E a gente vê que hoje muitas pessoas, quando vão falar mal de cristãos, chamam a atenção porque o cristão não é coerente. Então, por exemplo, o Lázaro morreu nessa semana, eu acho, segunda, não sei. E aí um monte de gente, eu vi no Facebook um amigo que infelizmente se afastou da igreja e tá muito revoltado, né? Enfim. E aí ele fala assim: eu tô adorando ver esse monte de crente comemorar a morte de alguém, né? E isso me fez pensar. Eu não postei nada em relação a isso, mas eu fico pensando, nossa, realmente, será que esse comportamento ele é coerente com o que a gente prega? Não tô aqui julgando, eu só estou questionando. Eu acho que questionar é importante pra gente refletir, tá bom? Enfim, muito filosófico isso aqui tudo. Então, outra coisa que eu coloquei aqui é coerência. Outra passagem aqui é Tito, que é um livrinho pequenininho, é meio difícil de achar, mas a gente acha, né? Se você tiver querendo achar Tito é antes de Filemon, que é antes de Hebreus, é pertinho de Hebreus, então é fácil de achar. 2:11 a 15. Aqui Tito fala o seguinte: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a graça está acessível a todos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo deu por nós. E aí ele continua aqui, mas o que eu achei interessante aqui bem no início é que a graça, ela educa, né? Então nós devemos sim ser educados pela graça salvadora de Deus que se manifesta nos homens, ou seja, no momento em que a gente aceita a graça, né, ou esse dom que Cristo nos dá, nós somos educados, então nós somos transformados. Eu achei isso muito interessante. Aí depois vem aqui 1 Coríntios 3, 18 a 23. Então, vem aqui Coríntios, tinha marcado aqui, 1 Coríntios 3, 18 a 23. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria estultícia. Ele vem aqui até o verso 23, e aí eu vou deixar para você ler depois, mas é muito interessante. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, né? Eu tô colocando a gente, é todo mundo aqui. E, gente, é a gente assim mesmo. Tá, a gente vai tomar uma decisão e a gente esquece de pedir conselho, né? E para as pessoas, para Deus, e a gente acha que sabe de tudo, toma as decisões, se dá mal, e aí a gente aprende que a gente não tem essa sabedoria, né? E a sabedoria que Paulo diz que a sabedoria humana é loucura para Deus, tipo,
Não sei, às vezes Deus olha pra gente fazendo as coisas e fala assim, sabe de nada, inocente, né? Tipo assim, confia em mim que eu sei o melhor pra você. Então, eu achei isso interessante. Um, e aí, eu tenho aqui o último, né? Que é 1 João 5:15. 5:15, né? Diz assim, eu imagino que tem mais alguns versos, mas e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, gente, com base nisso, eu coloquei outras palavras aqui, tá bom? Eu coloquei, por exemplo, que em relação aos valores eternos e valores efêmeros. Porque dependendo do seu referencial, você pode ter valores que são passageiros. Então, eu acredito que o paradigma atual não nos dá valores permanentes e eternos. Eu acredito que o paradigma atual nos dá valores efêmeros. Mas o paradigma cristão nos dá valores eternos. O nosso referencial também, a gente precisa ter um alvo em mente para a gente saber para onde a gente está indo e a gente ter um referencial para nossa conduta. Ter um referencial nos dá segurança, né? Nós precisamos de fé. Eu coloquei aqui educação em relação à graça que educa, e principalmente a Bíblia, tá bom? E eu quero comentar as duas últimas perguntas aqui para a gente terminar. A primeira pergunta é: qual a relação desses textos que a gente acabou de ler com o texto-chave, que é aquele Romanos, que fala sobre para a gente não estar satisfeito com este século, mas nós sermos renovados pela transformação da nossa mente, né? E aí, a gente vê aqui em todas essas passagens que que nós precisamos ser transformados e a gente vê também o resultado dessa transformação, né? Então, nós precisamos ser educados, a graça nos educa, então se a gente é educado, a gente aprende, nós somos transformados, a gente não precisa se conformar com a sabedoria humana, porque nós sabemos que no fim das contas Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então todas essas coisas aqui são muito importantes. Então Deus nos dá a segurança de que nós estamos no caminho certo, tá bom? Nós temos valores para nós pautarmos nossas decisões e a nossa vida. Aí vem aqui depois a segunda pergunta: de que maneira você vive a contracultura cristã nos dias atuais? E eu fico pensando, gente, não é fácil ser crente hoje. Eu até brinquei com meu namorado esses dias, eu falei assim, nossa, é muito difícil ser negacionista, ser fundamentalista, né? Porque, tipo, hoje se você é crente, você é negacionista e você é fundamentalista. E eu acho que esses termos, eles são muito taxatórios, assim, né? Então, por exemplo, por que negacionista? Dizem que a gente nega a ciência. Gente, pelo amor de Deus, a gente não nega a ciência de jeito nenhum. Então, só porque a gente é criacionista, só porque a gente acredita na criação, isso não é ser contra a ciência. Talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso mais pra frente, mas, tipo, nós que somos criacionistas temos tantas evidências científicas quanto os evolucionistas, inclusive porque a teoria da evolução tá baseada em cima de muitos pressupostos filosóficos, entendeu? Da mesma forma que o criacionismo. Então, tipo, você acreditar em valores de família, né? Hoje o paradigma diz que você pode ser família até de um. Você pode ser família de duas pessoas do mesmo sexo. Você pode ser a família que você quiser. E aí a gente vai olhar para o paradigma cristão e aí a gente vê que Deus nos apresenta o ideal da família, né? Então, se você vai contra esse molde de família que o mundo apresenta, você está indo contra um paradigma. Não estou criticando mães solos ou pais solos, tá bom? Eu sei que cada um tem o seu contexto, tá bom? Mas o que eu tô querendo mostrar aqui é que o molde de família que está sendo apresentado para nós hoje é muito diferente do que a Bíblia apresenta, certo? E como eu disse ontem, se você quer seguir esse paradigma cristão, você tem uma sugestão do que é melhor para você, tá certo? Então, a gente, finalizando aqui, né?
de que maneira a gente vive a cultura cristã, a gente precisa ser coerente, eu vou reforçar, precisamos ser coerentes em todas as atitudes e prudentes. Antes de postar, antes de falar, antes de contra-argumentar, pense, isso vai ser relevante? Isso vai produzir alguma reflexão? Eu estou sendo coerente com o que eu digo e com o que eu faço? E aí depois disso você pensa, vale a pena? Aí você se manifesta. Ou aí você faz, tá bom? Eu acho que, enfim, essa lição tá sendo muito legal, viu? Eu tô me surpreendendo e eu tô curtindo. Eu acho que nós precisamos sim ser questionadores, mas a gente deve questionar de acordo com princípios certos e com as perguntas corretas, tá bom? Nós devemos ter uma conduta tal que quando a gente se posicione e a gente questione de acordo com o nosso referencial, que as pessoas prestem atenção na gente. Então eu acho que uma boa reflexão é: será que as pessoas, ao me ouvir, ao me ver, elas refletem sobre essa conduta, sobre a conduta delas? Né? Será que as pessoas conseguem ver Cristo na gente? Eu sei que eu dei uma viajada na lição, a lição é pouca coisa, eu tô falando aqui há 16 minutos, mas eu achei legal e valeu pela galera que apareceu aí, que tá começando a me seguir e que assistiu os vídeos que eu postei nesses últimos dias. Obrigada, Michelson, pela recomendação, muito bom a parceria e o pessoal que tá me seguindo. E aí a gente continua estudando a lição nos próximos dias. Pincelada sobre a lição dos adultos. Hoje falou sobre o descanso no sentido de descansar mesmo, de você relaxar. E eu achei interessante que eu lembrei dos 8 remédios naturais, né? Um dos remédios naturais é sono. A gente tá descansando o suficiente, né? Será que a gente tá dando esse time pro nosso corpo? Outra coisa, descanso também na confiança em Deus. No comentário, né, de Ellen White, a famosa Dona Branca, ela fala exatamente sobre isso, né? Que a partir do momento que a gente exerce nossa confiança em Deus, nós confiamos e descansamos que Ele vai fazer o que é melhor para nós. Isso é um descanso para a alma, né? E outra coisa que fala também é a respeito do descanso para a liderança da igreja, né? Às vezes a gente vê pastores e anciãos e as pessoas trabalhando tanto, e será que essas pessoas têm tido oportunidade para descansar? O que a gente pode fazer para dar tranquilidade para essas pessoas? E uma coisa que eu pensei foi, por exemplo, assim, não sei, talvez você seja psicólogo. E aí, uma forma de você fazer trabalho missionário é você se oferecer para conversar com o pastor. Oferece uma terapia grátis para o pastor. Eu acho isso muito importante. Eu acho que tem muito pastor que não tem essa oportunidade, ou às vezes não tem grana para pagar também, né? Porque tem família, tem um monte de coisa. Mas se você é psicólogo e tem um tempo que quer contribuir sendo voluntário, oferece para o pastor da igreja uma sessão de terapia aí, para ele poder sentar, conversar, desabafar. Isso é uma forma da gente descansar também. Mas é isso, gente. Eu queria fazer um vídeo de, tipo, menos que 10 minutos, já tá quase dando o dobro. Então, a gente se vê amanhã, tá bom? No estudo de quinta. Até!